TV Tour. Oferecimento Multimagem, a radiologia de última geração a serviço de sua saúde. Hotel Zanon, conforto e requinte. E Perfil Viagens, atendimento personalizado e a garantia de uma viagem segura. Olá, este é o TV Tour, a sua revista eletrônica de turismo que está começando agora com muita informação, reportagens especiais, prestação de serviço e dicas importantes para você que está planejando viajar. O Rio de Janeiro é sinônimo de beleza, de muita beleza. O Corcovado e o Pão de Açúcar, o antigo e o novo em perfeita harmonia. A rica culinária carioca, tudo isso e muito mais agora aqui no TV Tour. O espírito alegre do povo. A beleza do mar, das praias, da Bahia e dos montes. A cada lado um cartão postal que não deixa mentir. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. As noites animadas nos bares famosos, o glamour de Copacabana e Ipanema, os bairros típicos e o centro histórico. Tudo contribui para a miscelânea cultural de um Rio de Janeiro que acolhe o visitante de qualquer parte do mundo, incorpora novos costumes e adapta tradições para recriar com o jeito carioca um estilo original, seja na vida noturna ou na culinária. O Rio de Janeiro é mesmo especial e aqui até a gastronomia tem um gostinho único. Quem vier vai poder conferir uma culinária que sintetiza a mistura de culturas da cidade em lugares charmosos e que são um verdadeiro espetáculo. Para começar a saborear a cozinha da capital fluminense, a Casa da Feijoada é uma ótima pedida. No Rio de Janeiro, todo dia é dia de feijoada. E o tempero carioca é especial até no mais brasileiro dos pratos. O feijão preto e as carnes de porco, acompanhados de uma boa caipirinha, são o início de um roteiro pela culinária da cidade maravilhosa, que recebeu influências de todas as regiões do Brasil e do mundo. Do sul do país ficou o gosto pelo churrasco, e o rodízio é uma das atrações no Rio de Janeiro. O tourão na Barra da Tijuca é o preferido das estrelas do futebol. Já o porcão, com a bela vista do Pão de Açúcar, aposta no buffet de saladas e diversos tipos de carnes como a de avestruz e em sobremesas atraentes para conquistar a clientela. No azul marinho, em frente à Pedra do Arpoador, a inspiração para a gastronomia vem mesmo do mar. O camarão na moranga é uma boa opção. Quem tem um paladar delicado não deve deixar de ir ao Mistura Fina na Lagoa Rodrigo de Freitas. Ter o prazer de degustar o suave ravioli de pera com gorgonzola é uma experiência fantástica e que fica ainda melhor quando começa o concerto de chorinho. Com a revitalização do centro do Rio de Janeiro, surgiram casas noturnas e restaurantes de excelente qualidade. Na região central, um dos restaurantes mais concorridos é o Cais do Oriente, que funciona há 3 anos em um casarão de 1878 do antigo Porto e que ainda mantém as vigas e paredes originais. O cardápio apresenta pratos da cozinha oriental e da mediterrânea. O resultado dessa mistura é uma explosão de sabores, como no penne tricolor à genovese, no salmão e até no penne com lascas de filé mignon e molho de mostarda, um dos mais apreciados. Mas imperdíveis mesmo são as sobremesas, especialmente a maçã cozida em mel, gengibre e açafrão e com recheio de sorvete de tangerina. Ainda no centro histórico do Rio de Janeiro, outro símbolo da boa gastronomia e de um período de esplendor da cidade, a Confeitaria Colombo resiste ao tempo e é uma joia da culinária carioca. Fundada em 1894, a Confeitaria Colombo é um marco na história do Rio. O seu Orlando já trabalha aqui há nada menos do que 52 anos, né, seu Orlando? Quais foram os momentos mais importantes, as pessoas mais ilustres que passaram por aqui? Eu vi aqui muitas pessoas, crianças que hoje são banqueiros, são comerciantes, militares, outros são médicos. Mas vi Getúlio Vargas, vi Juscelino Kubitschek, família Tancredo Neves e muitos artistas, né? Jogadores de futebol também. E muito mais assim, pessoas que almoçam aqui há 60 anos, ótimos clientes.
As celebridades continuam a frequentar o Salão da Confeitaria, que hoje oferece almoço e chá da tarde cobiçados, e com cardápio baseado na combinação de gostos exóticos. Apesar de a gastronomia ser um grande chamariz, o requinte do estabelecimento é a maior atração. Tombada pelo patrimônio histórico e artístico do estado do Rio de Janeiro, a casa conserva a decoração Art Nouveau com os enormes espelhos belgas e o lindo mobiliário que reflete a sofisticação da Belle Époque do Rio Antigo. Preservando o estilo gracioso e o serviço impecável, a Confeitaria Colombo mostra que nesses mais de 100 anos de existência, a fórmula do sucesso é sempre manter a classe e apresentar uma cozinha de ótima qualidade. TV Tour. Oferecimento Multimagem. A radiologia de última geração a serviço de sua saúde. Hotel Zanon. Conforto e requinte. E Perfil Viagens. Atendimento personalizado e a garantia de uma viagem segura. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Quer ver o seu cliente viajando? Anuncie no TV Tour. Informações ligue 3221 1193. TV Tour. Oferecimento Multimagem. A radiologia de última geração a serviço de sua saúde. Hotel Zanon. Conforto e requinte. E Perfil Viagens. Atendimento personalizado e a garantia de uma viagem segura. Embarque você também no TV Tour e viaje com a gente para os melhores destinos. E juntos vamos continuar explorando as belezas do Rio de Janeiro. O centro do Rio, com suas praças, igrejas e monumentos históricos, fascina o visitante. Conheça você também um pouco mais da história do Rio. Todo dia a beleza do Rio de Janeiro reaparece, mudada de acordo com a estação, sempre com um encanto diferente, apresentando os contornos majestosos que a natureza fez e conquistando cada vez mais admiradores com uma combinação de atrações lindas, charmosas e históricas. A área onde fica a Cidade Maravilhosa foi explorada pelos portugueses pela primeira vez em 1º de janeiro de 1502. Confundiram a Baía de Guanabara com a foz de um rio e daí veio o nome dessa terra. Ainda no século XVI, o Rio de Janeiro se tornou capitania de Martim Afonso de Souza. Mas só em 1555 a coroa portuguesa mandou fundar uma cidade na região para expulsar os franceses que queriam criar uma França Antártica no local. 11 anos depois, chega Estácio de Sá e ao lado do Pão de Açúcar instala oficialmente a cidade, batizada São Sebastião do Rio de Janeiro, em homenagem ao rei de Portugal e ao santo padroeiro da atual capital fluminense. Durante os séculos seguintes, a localização estratégica tornou a cidade um polo de influência, até que o centro do Rio de Janeiro se tornou o centro do poder no Brasil. Desde 1763, esse prédio se tornou símbolo do Rio de Janeiro, capital do Brasil. A partir da chegada da família real portuguesa em 1808, o Paço Imperial ganhou importância porque foi palco de momentos decisivos para a história do Brasil, como o dia em que Dom Pedro I decidiu ficar por aqui, a assinatura da Lei Áurea e até a proclamação da República. No Paço Imperial ficava a corte
e funcionava ali a Casa da Moeda e o Armazém Real. Está em uma área onde os padres carmelitas mantinham um convento no século XVI e que hoje é a famosa Praça 15 de Novembro. Essa região é a que reúne o maior número de construções históricas no Rio de Janeiro. Ao redor do Paço Imperial tem o chafariz que recebia água do Rio Carioca e o monumento ao General Osório. Próximo fica também o Palácio Tiradentes, construído em 1922 para celebrar o centenário da independência do Brasil. Abriga a Assembleia Legislativa, mas antes havia a cadeia de onde Tiradentes saiu para ser enforcado. Em sua homenagem, hoje há uma estátua bem em frente ao palácio. Nessa região existe ainda o Arco do Teles, passagem sob o antigo palacete colonial dos Teles de Menezes. A obra é de 1790 e liga a Praça 15 de Novembro e a Travessa do Comércio, onde é um dos conjuntos de casarios assobradados mais conservados do Rio de Janeiro. Em uma dessas casas viveu Carmen Miranda logo que chegou na capital fluminense. Ela é lembrada logo na entrada como a pequena notável que viria a ser. Seguindo pela travessa, a Rua do Ouvidor é a atração do Rio do século XIX. Eternizada em romances de autores da época, a rua preserva construções daquele tempo. O centro do Rio de Janeiro ainda concentra os poderes e é o coração financeiro da cidade e do estado. Mas o movimento frenético das ruas divide o espaço central com os maiores símbolos de fé do Rio de Janeiro. Os templos sagrados são uma mostra da suntuosidade e da riqueza arquitetônica do município. As igrejas de São José e de Santa Cruz dos Militares são exemplos mais modestos. No Largo da Carioca destacam-se a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência e o Convento de Santo Antônio. Já a Igreja de Nossa Senhora da Candelária teve origem em uma ermida no final do século XVI. O projeto atual levou quase 80 anos para ser terminado, mas em 1890 foi inaugurada com um desenho neoclássico e a cúpula de 650 toneladas. Mais recente, a Catedral Metropolitana de São Sebastião tem estilo diferente, mas do mesmo modo impressiona pelas dimensões. Tem o formato de um cone com 94 metros de altura e acomoda 20.000 pessoas. O traçado moderno e original eleva o olhar do fiel para os maravilhosos vitrais em cruz. O Rio de Janeiro guarda muitas outras preciosidades arquitetônicas, como o prédio da Câmara, o Teatro Municipal de 1909 e a Biblioteca Nacional, que guarda o acervo de Dom Pedro II. Desse imperador, a cidade maravilhosa herdou um verdadeiro tesouro. Administrado pela Marinha Brasileira, o castelo romântico da Ilha Fiscal retrata o glamour e os momentos finais do Império. A obra neogótica foi projetada pelo engenheiro Del Vecchio. No interior da construção há o salão de baile e réplicas da sala de cerimonial e da sala de jantar, com móveis e objetos como os que teriam sido usados ali. Em uma área especial, o turista vai conferir a história da ilha, o planejamento do prédio e o principal acontecimento. A Ilha Fiscal foi palco do último baile do Império Brasileiro. O Visconde de Ouro Preto, ele resolveu homenagear a esquadra chilena que estava visitando o Brasil. A Marinha sempre faz uma viagem de circunnavegação e um dia os chilenos vieram aqui, vamos fazer uma festa. E não tinha um lugar próprio, e a ilha recém-inaugurada, tinha sido inaugurada dia 27 de abril de 1889. E aqui foi escolhido o local. Para cá vieram 2.000 pessoas, as salas são super pequenininhas e, na realidade, a grande maioria ficou do lado de fora. O baile foi dia 9 de novembro de 1889 e a proclamação da República dia 15 de novembro. Então, 6 dias depois, caía o Império do Imperador. A mágica do baile e o luxo do Império continuam vivos na imaginação dos visitantes e nas paredes do castelo. No torreão, onde houve a troca de bandeiras entre o imperador e o almirante chileno, notam-se o requinte e o cuidado com os detalhes. O piso é um mosaico com 16 madeiras de árvores da Mata Atlântica. O lustre de cristal é original. Os vitrais de Dom Pedro II e da Princesa Isabel também impressionam. Já no teto permanecem as belas estrelas feitas com folhas de ouro. E na parte externa tem o relógio alemão da Casa Kruzmann, o maior do Império. Depois de admirar tudo isso, restará a fantasia de uma época de esplendor e a certeza de que o Rio de Janeiro também significa uma atraente viagem no tempo. TV Tour. Oferecimento Multimagem. A radiologia de última geração a serviço de sua saúde. Hotel Zanon.
conforto e requinte. E Perfil Viagens, atendimento personalizado e a garantia de uma viagem segura. Há mais de 40 anos no ramo de reparos automotivos, a pintura de prata dos irmãos Freza é garantia de qualidade em funilaria, pintura e mecânica. Especializada em carros importados e com os melhores profissionais, a pintura de prata atende seguradoras e oferece um serviço diferenciado. E agora com a prolongada garantia Lifetime de pintura. Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 268, em Santos. A Perfil Viagens está completando 11 anos e é com muito orgulho e alegria que compartilhamos este momento com os nossos fornecedores, amigos, clientes e familiares. Nós não somos vendedores de mercadorias, nós lidamos com os sonhos das pessoas e a nossa missão é transformar esses sonhos em realidade. Agradecemos a todos que confiam em nosso trabalho. Muito obrigada! O mundo passa pelo TV Tour. Anuncie aqui. Informações ligue 3221 1193. TV Tour. Oferecimento Multimagem. A radiologia de última geração a serviço de sua saúde. Hotel Zanon. Conforto e requinte. E Perfil Viagens. Atendimento personalizado e a garantia de uma viagem segura. Vamos seguindo com o TV Tour, um programa preocupado em levar até você a melhor informação sobre turismo de lazer, aventura, negócios, ecoturismo e rural. E o Rio de Janeiro é o destaque do programa de hoje. Bem, agora os nossos repórteres vão mostrar a história dos pontos turísticos mais visitados no Rio. Embarque nessa. O Rio de Janeiro é uma obra-prima. A riqueza cultural, os monumentos históricos e a infraestrutura hoteleira fazem da cidade a meca do turismo brasileiro. Praias conhecidas mundialmente como Copacabana e Ipanema, a Lagoa Rodrigo de Freitas, considerado o coração do Rio de Janeiro, a bela e enorme Baía de Guanabara. Com tantas atrações, a cidade maravilhosa só podia ser mesmo o destino número 1 no Brasil. O Rio de Janeiro tem muitas belezas naturais, mas existem alguns lugares que representam a cidade no mundo inteiro. E um deles é o Pão de Açúcar. O passeio começa com um embarque no bondinho, perto da Praia Vermelha, inaugurado em 1912. O teleférico italiano tem capacidade para 75 pessoas e leva 3 minutos até a primeira parada no Morro da Urca. Nesse estágio, o turista pode ver fotos do antigo caminho aéreo e o primeiro bondinho utilizado na subida de fabricação alemã. Além disso, pode apreciar um visual deslumbrante das Praias Vermelha, do Flamengo e de Botafogo, o bairro da Urca e a entrada da Baía de Guanabara. Em seguida, é hora de entrar no bondinho de novo para ir até o alto do Pão de Açúcar. No topo dos 400 metros desse gigantesco mirante que é o Pão de Açúcar, gente do mundo inteiro se encanta com as maravilhas do Rio de Janeiro. Dá para avistar boa parte de Niterói e de construções históricas como o Forte de Santa Cruz e admirar um pouco mais da beleza da capital fluminense. No Pão de Açúcar tem ainda lojas e lanchonetes e até espécies que moram na região aparecem para alegrar o turista. Depois de conhecer esse patrimônio natural e turístico, vale a pena ir até o bairro do Cosme Velho para visitar um ponto que também exerce fascínio. Mas para ir até o Corcovado é preciso pegar carona no trenzinho de fabricação suíça. Ter uma visão privilegiada do Rio de Janeiro sempre foi um grande sonho de turistas e moradores da cidade.
Mas a subida até o topo do Corcovado só foi inaugurada por Dom Pedro II em 1884. Hoje, é claro, qualquer pessoa pode realizar esse desejo depois de 20 minutinhos de viagem nesse trem. O passeio tem fundo musical com um grupo da região. E na chegada, os elevadores levam o visitante à principal atração do Corcovado, a serena estátua do Cristo Redentor. Inaugurado em 1931, depois de 5 anos de obras, a estátua foi trazida para cá em partes dentro daqueles bondinhos. Só para ter uma ideia, apenas a cabeça é composta por 50 peças. Hoje, esse é o maior símbolo do Rio de Janeiro e a principal atração turística da cidade. O Cristo demorou 5 anos para ficar pronto e foi construído com concreto armado e revestido com triângulos de pedra-sabão. A 710 metros de altitude, a imagem de 30 metros cresce diante dos olhos encantados dos turistas de todo o mundo. E a estátua que foi erguida para congregar os católicos nas primeiras décadas do século passado ganhou o status de cartão postal mais importante do Rio de Janeiro. Dos mirantes aos pés da imagem é possível ver toda a magia da cidade maravilhosa. Quem tiver a oportunidade também não deve deixar de fazer um voo panorâmico de helicóptero para apreciar o Cristo e o Rio de Janeiro. Por todos os lados, o turista vai ver que a paisagem exuberante é abençoada pelo Cristo Redentor, um símbolo de paz que ilumina e embeleza ainda mais essa cidade que é mesmo uma obra-prima. TV Tour. Oferecimento Multimagem, a radiologia de última geração a serviço de sua saúde. Hotel Zanon, conforto e requinte. E Perfil Viagens, atendimento personalizado e a garantia de uma viagem segura. Dicas de saúde. Oferecimento Clínica Multimagem. Para quem vai viajar e toma remédios controlados ou que precisam de prescrição médica, devem lembrar que as receitas de médicos brasileiros não são reconhecidas no exterior. Por isso, leve sempre consigo os medicamentos necessários, pois eles não poderão ser comprados fora do país. Para transportar os de tarja preta, o paciente tem que levar junto um relatório do médico em inglês, justificando o uso do remédio. Caso contrário, eles podem ser confiscados pelo Serviço de Imigração. Também é sempre bom fazer um kit para emergências, com antitérmicos para febre, anti-inflamatórios para dores, antieméticos para enjoos, além de preservativos e pastilhas de cloro para esterilizar a água. Em viagens para outros países, é recomendável que as pessoas façam um seguro-saúde antes de partir, para poderem receber assistência médica, odontológica, hospitalar em casos de emergência e evitar os custos altos deste tipo de atendimento. Em viagens de ecoturismo, principalmente durante as trilhas ecológicas, no meio de florestas e matas fechadas, corre-se o risco de ser picado por uma cobra. Quando isso acontece, não se deve entrar em desespero, porque o índice de morte por pessoas atacadas por serpentes é mínimo, e nem todas as cobras são capazes de inocular o veneno na hora da picada. No Brasil, apenas 4 conseguem fazer isso: as jararacas, as surucucus, as cascavéis e as corais verdadeiras.
Para que as chances de sobrevivência da vítima aumentem, é preciso saber agir de maneira rápida e correta. Logo após o bote, a vítima precisa ser mantida deitada e o local da picada deve ser lavado somente com água ou água e sabão. A pessoa tem que ingerir bastante água e necessita de cuidado médico urgente. Nunca faça torniquetes no membro atingido. Não corte ou perfure o local da picada e não coloque folhas, cinzas, pó de café ou qualquer outro tipo de remédio caseiro sobre o local. Dicas de saúde. Oferecimento Clínica Multimagem. Quer ver o seu cliente viajando? Anuncie no TV Tour. Informações ligue 3221 1193. TV Tour. Oferecimento Multimagem. A radiologia de última geração a serviço de sua saúde. Hotel Zanon. Conforto e requinte. E Perfil Viagens. Atendimento personalizado e a garantia de uma viagem segura. Estamos chegando ao final de mais um TV Tour. Envie para a nossa produção o seu e-mail com dicas, críticas e sugestões. Na próxima semana, neste mesmo horário, você vai assistir a mais um TV Tour inédito, com reportagens especiais, muita informação e dicas importantes para você que está planejando viajar. Até lá! TV Tour. Oferecimento Multimagem. A radiologia de última geração a serviço de sua saúde. Hotel Zanon. Conforto e requinte. E Perfil Viagens. Atendimento personalizado e a garantia de uma viagem segura.